programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Eustáquio e o curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, telespectadores da TV Justiça, do programa Saber Direito. Me chamo Leandro Eustáquio e a aula de hoje é sobre patrimônio cultural. Pessoal, a didática da nossa aula sempre começa pelo fundamento constitucional para aquilo que a gente vai reconhecer e estudar como patrimônio cultural. Então, a ele, fundamento, na verdade, plural, fundamentos, precisamos ir, né? Vamos que vamos. O artigo 23 da Constituição é o dispositivo que fala de uma competência administrativa, de uma competência comum a todos os entes federados. E este artigo 23 se preocupou com o meio ambiente, lá no inciso 6. Ou seja, ele está dizendo, todo ente federado tem que, de alguma maneira, proteger o meio ambiente. Mas o artigo 23, eu vou aqui buscar a leitura de outro dispositivo, trouxe mais uma disposição específica para nós que estamos estudando hoje o patrimônio cultural. Veja só, o inciso 4 do artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Vejam que a Constituição se preocupa no artigo 23 não apenas com um inciso, não apenas com um dispositivo, mas com dois. Nós estamos construindo aqui o nosso raciocínio, tratando de fundamento constitucional sobre o assunto patrimônio cultural e precisamos ir além. Porque o outro artigo 24, que trata de competência legislativa, a gente já viu as diferenças, vocês sabem isso de cor e salteado, fala no seu inciso 6 que União, Estados e Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre proteção do meio ambiente. Mas no inciso 7, nos traz um dispositivo mais específico no que diz respeito a patrimônio cultural, dizendo assim, cabe à União, aos Estados, ao DF legislar concorrentemente sobre proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Pela primeira vez aparece aqui de forma expressa a expressão, eu sendo redundante, mas uma redundância importante, aparece pela primeira vez a expressão patrimônio cultural. E o artigo 30, dando ao município, por interpretação extensiva ao artigo 24, a legislar sobre assuntos de interesse local, inciso 1, mas, no inciso 9, promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Meus caros, o que nós precisamos compreender até agora? Que o patrimônio cultural é tão importante, que todos os entes federados têm obrigação em protegê-lo. Mas que, mais uma vez, o município teve a sua importância destacada na proteção desse patrimônio. No artigo 30, no inciso que acabamos de ler, obviamente,
desde que seja num patrimônio considerado de interesse local. Professor, mas a União como ficaria? Protegendo um patrimônio considerado de interesse nacional. E o Estado? Protegendo um patrimônio considerado de interesse regional. E o Distrito Federal, obviamente, protegendo o patrimônio de interesse que a ele diz respeito. São essas as compreensões iniciais. Mas eu preciso contar a você, preciso contar ao senhor, preciso contar à senhora, que existe diferença entre patrimônio cultural e direitos culturais. Direitos culturais que estão arrolados no artigo 215 da Constituição. Venha comigo até ele, vamos fazer a sua leitura, leitura essa extremamente necessária. Diz o artigo 215, o Estado garantirá a todos, obviamente, que Estado aqui lato sensu, a União, os Estados Federados, o DF, os municípios, garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Meus caros, nessa hora, me lembro de vovó. Vovó, mãe de minha mãe, uma pessoa sempre muito humilde, que batalhou muito na vida para criar os seus 7 filhos, para ajudar na criação de vários netos, e que por isso, pela falta de oportunidade de escolha que a vida lhe deu, não pôde ter acesso à educação em sentido formal, a estudar na escola, essas que a gente conhece. E vovó, toda vez que lá vamos, tem por hábito repetir, até pela idade que se encontra, que não tem cultura, que é uma pessoa que pode discutir poucos assuntos e que por isso muitas vezes permanece calada. Vovó, apesar de eu muito respeitá-la, quando fala que não tem cultura, está completamente enganada. Vovó tem cultura. Como assim, professor? Se ela diz que não tem, é o direito dela afirmar isso. Quem é o senhor para contrariá-la, sua vovó? Não quero contrariar a vovó. Eu só quero, junto com você, entender o que é cultura. Entender o que o artigo 215 garante. Acesso aos direitos culturais, o pleno acesso. Cultura é qualquer manifestação do ser humano. Pouco importa se é erudita, pouco importa se é popular. Gostando eu, gostando você ou não, a manifestação do ser humano, seja ela qual for, leque, ou uma música erudita de Chopin, seja quem for, sem nenhum preconceito, é cultura. E cabe ao Estado incentivar a essa manifestação. É que está escrito no artigo 215. Tanto é verdade que a jurisprudência, muitas e muitas vezes, é chamada para discutir a questão da meia entrada garantida aos estudantes no que toca o acesso a shows, ao cinema, ao teatro. E essas decisões, pelo menos boa parte delas, garante, se não a legalidade, garante a constitucionalidade da previsão deste desconto para que o acesso seja pleno. Entende-se que o estudante, ainda na fase de seus estudos,
tem poucos recursos e que por essa razão o acesso a alguns meios de cultura seria prejudicado. Daí o Estado deve incentivar, fornecendo subsídio e garantindo a minha entrada. Nada disso de errado existe. É tão interessante essa questão da cultura que uma vez eu estava no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas Gerais, e fiz uma palestra para criança. Adoro falar, adoro fazer palestra. E quando eu falei para a criança, não sei se nessa oportunidade, eu tive a certeza que de fato era professor. Que eu consegui de alguma forma me comunicar com pessoas que não tinham conhecimento, uma informação que talvez eu tivesse. E depois da palestra, os meninos lá tudo sujo, me abraçaram, achei a maravilha. Uma dona, eu me esqueço, é uma pena do nome dessa dona, me chamou para tomar café na casa dela e eu fui. Uma casa humilde, de chão batido, mas um cafezinho que estava sendo preparado para mim com o maior carinho. E de repente estava eu lá sentado num banquinho, num tamborete, passou um rato na cozinha, na casa da dona, eu vou chamar de Dona Maria. E estava lá também o filho da Dona Maria, que eu não me lembro o nome dele, e eu vou chamá-lo aqui de Joãozinho. O que fez a Dona Maria para o Joãozinho? Falou assim, Joãozinho, apontando para o rato, espanta o inseto. E eu fiquei assim, né? Poxa, quieto. Rato não é inseto. Inseto não é rato. E me deu aquela vontade de ajudar aquelas pessoas que estavam tão bem me recebendo, de fazer a explicação e contar que rato não é inseto, rato faz parte da fauna brasileira. Especificamente da fauna sinantrópica brasileira. O que é isso, professor? Fauna sinantrópica representa determinada quantidade de espécies que convivem conosco, embora nós detestemos ou não gostemos muito dessa convivência. Ratos, morcegos, entre outros. Só que ao mesmo tempo, iluminado pela minha avó, por Deus, sabe-se lá por quem, com toda a minha fé eu fiquei calado e humilde. Não falei nada. Porque eu imaginei o seguinte, se eu explicar que rato não é inseto, rato faz parte da fauna, vai que o Joãozinho, determinado por Dona Maria, não espanta o rato, que esse era o objetivo. O rato, sendo inseto na cabeça daquelas duas pessoas, fazendo parte da cultura delas, fazia mal, por isso tinha que ser colocado posto de casa. Se eu falasse que rato era fauna, o Joãozinho e a Dona Maria ia botar uma coleira no rato e ia ficar passeando com ele, coisa que, obviamente, eu não poderia nunca pretender. Cultura, meus caros, é qualquer forma de manifestação do ser humano. Por essa razão, partindo dessa premissa, não existe cultura de abelha, não existe cultura de formiga, com todo respeito a quem pense o contrário. Mais uma vez, partindo dessa premissa de que cultura é a manifestação, seja qual for, do ser humano. Ponto. É isso que o artigo 215, mais uma vez, vamos à leitura dele, prevê. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. É tão interessante que o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, na medida cautelar 2163, de relatoria do então ministro do STF, Nelson Jobim, no ano de 2000, decidiu assim, ementa, lei estadual que assegura o pagamento de 50% para o ingresso em casas de diversões, praças desportivas e similares, aos jovens de até 21 anos. A situação compreende uma bilateralidade, o alegado prejuízo financeiro das empresas e a proteção ao bem jurídico subjetivo, a cultura. Em decisão cautelar,
transparece que o prejuízo seria irreparável. Mas, ao mesmo tempo, o prejuízo seria na minha palavra, né? Seria na palavra da ementa, maior aos beneficiários da lei, que são os estudantes, comprovando o nosso raciocínio. O Estado tem sim que incentivar o acesso aos direitos culturais. Meus caros, dando sequência ao nosso estudo sobre patrimônio cultural, é muito importante comentar um assunto que vem sendo tratado pela doutrina, não é de hoje. O conceito de meio ambiente. Professor, existe definição legal prevista em lei de meio ambiente? Existe. E é uma definição dada no ano de 1981, onde, obviamente, a realidade era bastante diversa dos anos de hoje, em que estamos, 2013. A definição de meio ambiente de 1981, dada na Lei 6938 de 81, tratava daquilo que a doutrina veio a chamar de meio ambiente natural. De 1981 para cá, passando pela Constituição de 88, que em seu artigo 225 garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado de forma expressa, a mesma Constituição, embora não defina, cita também a existência do meio ambiente do trabalho, lá no artigo 200, inciso 8. Ou seja, o conceito de meio ambiente começa a se alargar, não envolvendo apenas o meio ambiente em sentido natural, como também o meio ambiente, envolvendo ainda o meio ambiente artificial, esse que já foi objeto de comentário nosso em outras aulas, quando falamos do Estatuto das Cidades e da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e envolve também, além do meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural. Mas, meus caros, nós precisamos atender outros nossos amigos e responder a nossa primeira pergunta do dia de hoje. Olá, professor. Meu nome é Sheila Lopes. A minha dúvida é: a definição de patrimônio cultural na Constituição de 1988? Ei, Sheila! Tudo bem? Obrigado pela pergunta, viu? Sheila, há pouquíssimo tempo, questão de segundos, eu dizia que o conceito de meio ambiente se alargou. Inicialmente, o conceito de meio ambiente tratava apenas dos recursos naturais, que foi chamado de meio ambiente natural, e que, com algumas remissões na Constituição de 88, incluiu ainda o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente artificial e também o meio ambiente cultural. Esse raciocínio foi confirmado pela doutrina do José Afonso da Silva, que fala que meio ambiente é o conjunto de parcelas do meio ambiente natural, do meio ambiente artificial, do meio ambiente do trabalho, mas também do meio ambiente cultural, do patrimônio cultural, que é a pergunta que você me fez, Sheila. Se existe definição. E a resposta é sim, Sheilinha. Essa definição está no artigo 216 da Constituição. Vamos até ele, é necessária a leitura. Sheila, eu vou ler o artigo 216 e depois eu vou dividi-lo em partes. O que ele diz? Constituem, veja só que aparece no plural. Eu falei que ia ler e depois eu dividi. Eu vou ler primeiro. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação
e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Sheila, agora por partes. O início do artigo 216. Constituem. O que significa isso? São várias as coisas que fazem parte do patrimônio cultural. Não existe uma só espécie. Seria pouca pretensão do legislador constituinte iniciar o artigo 216 no singular. Por isso, parabéns para a redação. Ela está corretíssima. Ela está precisa tecnicamente. Vamos avançar no estudo do artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro. E agora estudar o que é isso. Os bens de natureza material. Sheila, material, tangíveis, palpáveis. Exemplo, igreja. Exemplo número 2, estátua. Está entendendo que são bens tangíveis? Então, segundo a explicação dada, nós estamos aí dissecando o conceito de patrimônio cultural previsto no artigo 216 da Constituição. Sheila, mas o legislador constituinte originário não parou aí não. Ele falou que é o conjunto de bens materiais, mas também, ou melhor, porque esse é o conectivo, não aparece o conectivo mas, eu que tentei traduzir. Bens de natureza material e imaterial. Sheila do céu, o que é isso? Venha comigo, Sheila. E acompanha aqui. Corta para mim, olhando nos meus olhos. Sheila, se material é tangível, imaterial é intangível. Só pode ser assim. Professor Leandro, mas ainda não compreendi. Você só brincou comigo e tentou definir bem e imaterial às avessas, né? Por exclusão. Bem imaterial só pode ser o que não é material. Bacana, vou me esforçar mais. Sheila, eu vou te dar alguns exemplos. Tudo bem? Exemplo número 1. O processo de elaboração de um dos queijos mais famosos do Brasil, que é o queijo do município do Cerro, estado de Minas Gerais. Sheila, queijo, Sheila. O bem é imaterial. Eu não vou pegar um queijo, colocar na redoma e ficar lá cultuando o queijo, venerando o queijo. Não é essa a ideia. Qual que é a pretensão? Nós vamos proteger de alguma forma como que se deu, ano a ano, século a século, tempos a tempos, a transmissão dos conhecimentos para a elaboração daquele queijo daquela região em específico. Por isso que é imaterial, é o conhecimento, é um bem intangível. Sheila, exemplo número 2. Em Belém do Pará, Sheila, no mês de outubro, tem uma determinada época que parece Natal. Mas não é Natal a cidade, não. É Natal, 25 de dezembro. Que é a época do Círio de Nazaré. Sheila, é bonito demais. Até meu pai, que não tem muita fé, quando foi lá, ele me disse, óbvio que de forma reservada, né? Porque também não falou para todo mundo, ele não ficou assim tão corajoso. Ele falou, eu arrepiei, né? De jeito. Meu pai falou assim, eu arrepiei. É emocionante. É uma tradição milenar. Então nós vamos reconhecer aquilo ali como patrimônio cultural imaterial. É o saber, é aquilo que o Círio representa. Sheila, quer mais exemplo? Quer mais exemplo? Te dou mais exemplo. O samba do recôncavo baiano. O processo, o ofício das paneleiras do bairro de Goiabeiras, em Vitória, no Espírito Santo. Ninguém faz panelas como aquelas pessoas. Por isso que aquela comida peculiar àquele estado tem um sabor especial. A muqueca capixaba
pode ser feita e encontrada em qualquer estado brasileiro. Mas aquela que é feita no estado do Espírito Santo, especialmente nas panelas fabricadas naquele bairro, por aquelas paneleiras, igual não existe. Isso precisa ser protegido. É um patrimônio imaterial. Sheila, a definição precisa de mais alguns elementos. Quais são os bens? Nós já compreendemos. Bens materiais e também os bens imateriais. Sheila, preste atenção aqui em um macete, em uma dica. As 3 letras IMA, que formam a palavra inicialmente, né, são as 3 letras da palavra imaterial. Essas 3 letras vão aparecer não só na palavra imaterial, mas vão aparecer novamente no artigo 216. Porque não é qualquer bem material, não é qualquer bem imaterial. Tem que haver identidade, memória e ação. Vejam só, as 3 letras que eu falei que iam se repetir, repetiram-se. Identidade, memória e ação. Sheilinha, acompanhe comigo o 216 ainda, da Constituição de 88. E a leitura desde o início. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, dando um salto aí, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E Sheila, completando essa definição, a definição, na verdade, já foi lida, completando a explicação da definição, os bens eles podem ser tomados, aqui se escreve, de forma individual ou em conjunto. Eu posso proteger a igreja, mas eu posso proteger também um bairro como num todo. Não há problema nenhum. Desde que, mais uma vez, gerem identidade, memória e ação do povo brasileiro. Sheila, vamos continuar o nosso estudo. E dizer algumas formas de reconhecimento, de proteção do patrimônio cultural brasileiro. Sheila, e essas formas estão arroladas no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição. A definição está no artigo 216. O parágrafo 1º traz os instrumentos de proteção. Dá uma passada de olhos aí rapidinho. Conta para mim quantos instrumentos aparecem de forma expressa. Quantos instrumentos aparecem de forma expressa? 5, Sheila. 5, meus amigos todos. 5 telespectadores da TV Justiça. São eles. Não necessariamente nessa ordem. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Inventário, registro, desapropriação, vigilância e tombamento. Vejam que, de fato, o que eu falei, acabei de citar. Há uma preocupação a ser tomada nessa lista de instrumentos que protegem ou podem proteger os bens de natureza material e imaterial como patrimônio cultural do povo brasileiro. A pergunta que se faz é: esta lista é taxativa? Para pensar. Vamos raciocinar comigo. São várias as formas. São vários os bens que podem ser reconhecidos. Então não pode ter uma lista taxativa. Tanto que no final do parágrafo 1º, olha o que se escreve. E de outras formas de acautelamento e preservação. A lista do parágrafo 1º é meramente exemplificativa. Sheila, amigos todos da TV Justiça, do programa Saber Direito, um promotor de justiça pode e tem muito ajuizado, parabéns aqui nesse ponto aos promotores e procuradores da República, porque tem atuado bastante em questões ambientais e também em relação ao patrimônio cultural,
digo eu, podem ajuizar ações civis públicas pleiteando que um bem seja reconhecido enquanto patrimônio cultural do povo brasileiro. E o Poder Judiciário pode responder, sim, é patrimônio cultural. Essa decisão judicial não está arrolada de forma expressa no parágrafo 1º, mas se encaixa no final da previsão desse dispositivo e de outras formas de acautelamento e preservação. Veja, Sheila, amigos todos, é uma lista meramente exemplificativa. Eu preciso fazer uma remissão apenas ao parágrafo 5º do artigo 216, já que nele estamos. O que diz? Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Por que é necessária essa remissão, é necessário esse estudo? Aqui aparece um dos atos em específico arrolados no parágrafo 1º. No parágrafo 1º, entre os atos, está o tombamento, que se repete no parágrafo 5º. Há uma discussão se o tombamento é um procedimento administrativo ou se o tombamento pode também decorrer de ato do Poder Legislativo. Eu respeito quem pensa em contrário e afirma que o tombamento é necessariamente um procedimento administrativo. Eu prefiro confiar, eu discordo de quem diz que é um procedimento administrativo apenas, e prefiro confiar naquilo que fez a Constituição decorrente do Poder Legislativo Constituinte originário, portanto, ato do Poder Legislativo, e que no parágrafo 5º disse: ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Houve tombamento aqui por medida legislativa. Ou seja, o importante, a bem da verdade, não é ficar discutindo se tombamento é ato administrativo ou não. É garantir um procedimento pelo qual o tombamento vai ocorrer. É garantir o contraditório. Isso tanto pode acontecer no caso do tombamento mais conhecido do procedimento administrativo previsto no Decreto-Lei 25 de 1937, como pode também acontecer na tramitação de um processo legislativo que visa tombar alguma coisa. Tanto é verdade que não só a Constituição de 88 e várias leis orgânicas municipais tombam, no caso das leis orgânicas municipais, aquilo que entendem ser de interesse local. Não vejo problema nenhum nisso. E mais importante ainda é dizer, quanto mais instrumentos de tutela, melhor. Obviamente que o instrumento de tutela tem que ser bem procedimentalizado. Há que se garantir, digo e repito, o devido processo legal, o acesso ao contraditório. Quem sou eu para dizer o contrário? Meus amigos, vamos continuar no nosso estudo sobre o patrimônio cultural. E já que a ele me referia, falaremos do tombamento em instantes, não sem antes lembrar o seguinte: hoje, na nossa aula, tratamos, e essa foi a didática anunciada no início do curso, sobre os fundamentos que nos levariam a uma ideia de patrimônio cultural. Dissemos que tanto o artigo 23, que trata de competência material administrativa comum, como o artigo 24, que trata de competência legislativa corrente, em alguma medida protegem o patrimônio cultural. Seja o 23 determinando que todos os entes federados tenham que preservá-lo, seja o artigo 24 determinando a competência para legislar a respeito de.
e que numa interpretação extensiva ao artigo 24, o município que no caput do 24º artigo da Constituição não se encontra, lá no artigo 30, em alguns dos seus dispositivos, tem que proteger o patrimônio local. É uma obrigação fulcral ao município, que de fato, já dissemos em outros encontros nossos, é onde nós moramos, onde nascemos, obviamente, antes de morar, e onde, querendo ou não, morreremos. Meus amigos, falamos ainda do conceito do que é patrimônio cultural, segundo o artigo 216 da Constituição, explicando um pouco mais o que está previsto no parágrafo 1º a respeito dos instrumentos de tutela. Anunciamos que em breve falaremos sobre o tombamento, mas não sem antes, claro, nunca sem antes, tentar e com muita energia responder a nossa segunda pergunta. Olá, professor. Meu nome é Sara de Jesus e a minha dúvida é: qual é a diferença entre patrimônio cultural e patrimônio histórico? Ei, Sara! Sara de Jesus, tudo bem? Sara, você quer saber qual é a diferença de patrimônio cultural, ou melhor, a diferença entre patrimônio cultural e patrimônio histórico? Sara, é o seguinte, há uma relação de gênero e espécie. O patrimônio histórico é uma das espécies do patrimônio cultural. Até aí tudo bem? Não, professor, eu preciso mais. Vou te dar mais. O artigo 216 da Constituição, acabamos de explicar os instrumentos que tutelam o patrimônio cultural, envolve também o tombamento. Então preste atenção. Leandro, está precisando melhorar isso e a gente vai melhorar. Resgate as duas informações. Patrimônio cultural é gênero, do qual patrimônio histórico é espécie. E eu falei que na Constituição, parágrafo 1º, existe a previsão do ato administrativo do tombamento. Por que eu falei dessas duas premissas? Que agora eu explico uma terceira. Tudo que é tombado é patrimônio histórico. Então conclua comigo. Uma casa é tombada. Essa casa é o quê? Acabei de dizer, patrimônio histórico. Se patrimônio histórico é espécie de patrimônio cultural, a casa que é tombada, automaticamente, além de ser patrimônio histórico, é também patrimônio cultural. Precisamos deixar isso bem claro. Condição prévia para alguma coisa ser reconhecida enquanto patrimônio histórico. Essa coisa precisa ser tombada. Casa tombada é patrimônio histórico. Igreja tombada é patrimônio histórico. Estátua tombada é patrimônio histórico. O patrimônio histórico é uma espécie do patrimônio cultural. Se tudo que é tombado é patrimônio histórico, automaticamente é patrimônio cultural. Agora, nem tudo que é patrimônio cultural é patrimônio histórico. Veja bem você, existem outros instrumentos de tutela. Sara, inventário, não está no parágrafo 1º? Registro não está no parágrafo 1º? Vigilância, desapropriação, todos os atos administrativos. Todo bem material, imaterial, reconhecido, protegido por quaisquer desses atos administrativos, inventário, registro, desapropriação ou vigilância, é patrimônio cultural, mas não é patrimônio histórico. A diferença é essa. Só é patrimônio histórico se for protegido por tombamento. Se a proteção for por qualquer outro instrumento que é não patrimônio, que é não tombamento, torna-se patrimônio cultural. Olha que interessante esse caso. Vamos ver se a gente entendeu bem, Sara. Lá em Belo Horizonte, e eu estou fazendo referência a um caso concreto, não quero criticar quem fez isso, mas é uma decisão judicial. Anote aí, RHC 19119 STJ, repetindo, recurso em habeas corpus, RHC 19119 do STJ, tratou
dessa discussão, mas antes o casinho. O sujeito comprou um imóvel e no fundo desse imóvel havia 3 casarões. Esses 3 casarões não eram tombados. Qual que é a conclusão aonde nós podemos chegar? Que não são patrimônio histórico, ponto. Só será patrimônio histórico se for o quê? Tombado. Aí esse sujeito, muito espertalhão, ele fechou, colocou lá um muro alto em volta desse imóvel que ele comprou e destruiu os 3 casarões. Ele destruiu porque ele entendeu que não havia nenhuma proteção e por isso, como era o proprietário, ele podia fazer faculdade, o uso das faculdades, dos direitos da propriedade previsto no artigo 1228 do Código Civil. E assim ele o fez. Depois que ele tirou os muros, e as pessoas começaram a ver que aqueles 3 casarões do início do século XX, do município de Belo Horizonte, lá não mais estavam, começou a haver um rebuliço, uma revolta, e alguma atitude tinha que ser tomada. Por quê? Embora os casarões não fossem tombados, os casarões eram inventariados. Vamos raciocinar de novo. Inventário está na lista do parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição de 88? Sim. Então, se os casarões estavam inventariados, os casarões eram o quê? Patrimônio cultural. Pronto, você entendeu muito bem o raciocínio. Daí, a tipificação do crime contra o patrimônio cultural no artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais. Daqui a pouquinho eu vou até ele. E havia, na verdade, ainda existe, pelo menos não foi revogado de forma expressa, eu entendo que houve revogação de forma tácita, o crime de dano previsto lá no Código Penal. Como o Código Penal é de 1940, o Código Penal se preocupou apenas com os bens jurídicos tombados, ou seja, só com o patrimônio histórico. A gente vai ler, você vai entender melhor. Já a Lei 9.605, de 98, preocupou-se não com a espécie patrimônio histórico, mas preocupou-se com o gênero patrimônio cultural. Vamos entender melhor isso fazendo a leitura dos 2 dispositivos, do artigo 216, melhor dizendo, do artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais, mas primeiro do artigo 165 do Código Penal. Que diz o artigo 165 do Código Penal? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente. Vejam só, o objeto material aqui é a coisa tombada. Os núcleos do tipo penal são destruir, inutilizar ou deteriorar. Repetindo, objeto material, coisa tombada. Passam-se os anos, é publicada a Lei de Crimes Ambientais, que diz no seu artigo 62, destruir, inutilizar ou deteriorar. Vejam, os mesmos núcleos do tipo, os 3 mesmos verbos, até aí nada de diferente. A diferença aparece seguida. Inciso 1 do artigo 62. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Meus amigos, a diferença diz respeito aos objetos materiais. O Código Penal falava só no bem tombado, na coisa tombada. A Lei de Crimes Ambientais, que é a lei especial e, portanto, aplicável ao caso, fala dos seguintes objetos materiais. Bens protegidos por lei, gênero, não fala qual a lei. Bens protegidos por ato administrativo, não fala ato administrativo qual seja, não fala só em tombamento. E o inventário, que era o caso dos casarões, é um ato administrativo. Ou seja, aquele fato praticado
há pouco contado, julgado no RHC 19119, se encaixa no tipo penal do artigo 62. Quem impetrou o habeas corpus fundamentou a impetração afirmando que o fato era atípico, dizendo que, como os casarões não eram tombados, não havia crime, errado. O crime praticado não era o artigo 165 do Código Penal. O crime no qual se encaixava a conduta era do artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais. Minha amiga Sara, espero ter te explicado a diferença entre patrimônio cultural e patrimônio histórico. Mais uma vez lembrando, patrimônio cultural é gênero, do qual o patrimônio histórico é espécie. Não que o patrimônio cultural seja mais importante por isso. Tanto é verdade que o patrimônio histórico tem uma norma para ele em específico, estou falando aqui do tombamento, que é o Decreto-Lei 25 de 1937, e vigente. O ato do tombamento é, sim, muito importante. Podem ser tombadas os bens, as coisas particulares, as coisas, os bens públicos. E o tombamento gera efeitos não só para o proprietário, que tem a obrigação de manter as condições em que o bem estava antes de ser tombado, bem como para a vizinhança e mesmo para o poder público. Meus amigos, falamos dos fundamentos constitucionais, falamos do que é direito ou direitos culturais, falamos da definição de patrimônio cultural. Patrimônio cultural é gênero do qual patrimônio histórico é espécie. E aqui no final do nosso encontro, precisamos fazer o seguinte comentário. Existem diversos conflitos entre aquelas parcelas que fazem parte do conceito de meio ambiente. Lembrando, meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho. Existem, podem continuar existindo. Havendo conflito entre essas parcelas, entre esses princípios, isso tem que ser decidido no caso concreto. Obviamente que a prevalência no caso concreto de um dos princípios não afasta aquele que não foi aplicado no caso concreto. E há uma decisão extremamente interessante, porque se o artigo 216 protege o patrimônio cultural, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, diz que cabe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E eis que chega no Supremo Tribunal Federal, cuja decisão publicada em 1997 foi o conflito entre patrimônio cultural e a proibição da submissão dos animais à crueldade no famosíssimo caso da farra do boi. Nesse caso da farra do boi, decidiu o Supremo Tribunal Federal lembrando-se, em 1997, pela aplicação, pela prevalência do patrimônio cultural. Não! Decidiu o Supremo que a farra do boi não era patrimônio cultural do povo brasileiro, antes o contrário, que deveria prevalecer a proibição da submissão dos animais à crueldade. Mas nem por isso o patrimônio cultural deixou de fazer parte do conceito de meio ambiente, do conceito de direito ambiental
e, obviamente, em outras situações, precisa ser protegido. Porque o direito ambiental é um direito fundamental de terceira geração. Amigos telespectadores do programa Saber Direito da TV Justiça, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Convoco, solicito que vocês assistam às nossas próximas aulas. Em específico, a próxima aula, que trataremos de outro assunto problematicíssimo, que muita gente conhece com lixo. Nós vamos falar sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu agradecimento a todos vocês. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.